Bom dia. Mateus 23, versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 16. Estamos meditando exclusivamente nas palavras de Jesus. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Todos os cegos. Pois o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. As pessoas caem muito nessa história desses estelionatários evangélicos, porque eles convencem as pessoas que Deus está exigindo esta ou aquela oferta delas. E praticamente obriga as pessoas a pegarem envelope. E dão a entender que elas têm que cumprir, têm que colocar valores naquele envelope, têm que trazer determinado valor. Eu conheço várias pessoas que a Bíblia dela estão cheias de envelopes que elas pegaram, foram obrigadas a pegar, convencidas a pegar para colocar valores e não tiveram condições de colocar, estão sem saber o que faz com esses envelopes. Eu voto, eu tenho que fazer porque senão sou amaldiçoado. Não, por quê? Porque os líderes dão a entender que você jurou ali. De que as pessoas têm vindo a mim, eu tenho mostrado para a gente, presta atenção, não funciona assim. As coisas do Senhor não é assim. Nós ofertamos ao Senhor quando o Senhor nos toca o nosso coração. O Senhor nos tocou. Aí nós ofertamos. Nós sabemos, ali eu não vou ofertar tanto. Não é porque pastor, bispo, profeta, quem quer seja, falou nada não. Eu sei. Quem falou comigo? O Senhor. Então, o Senhor que falou. Então eu vou ofertar. Mas quando eu sou obrigado, na verdade existe uma extorsão disfarçada. Um estelionato aplicado hoje na maioria dos templos. E o povo caindo. Pastor, não, porque eu fiz, eu tenho que cumprir, eu jurei. Não faço não. Nós temos compromisso com o Senhor. Não, porque eu fiz um compromisso, eu vou dar aqui o meu carro, que o Senhor vai me dar um novo. É promessa, não, você vai ficar sem carro, essa aqui é a realidade. Esse tipo de juramento não vale nada. Na verdade, quando você participa desse tipo de coisa, você está indo caminho de sofrimento, da morte eterna, do sofrimento eterno. Vamos abrir os nossos olhos. Versículo 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas,
Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Não adianta eu devolver o dízimo, não adianta eu participar da ceia, não adianta eu ir a templo, orar, fazer campanha, tudo isso, se eu não estiver sendo misericordioso, se eu não estiver sendo justo, se eu não estiver vivendo na fé. Se eu vivo na fé e eu obedeço o Senhor, eu pratico a palavra dele. Então presta bem atenção. Jesus está falando, olha, vocês devem sim devolver o dízimo, mandamento. Mas também vocês têm que praticar misericórdia, têm que praticar a justiça e têm que praticar a fé. Está de uma forma muito clara, não tem como discordar. Se eu diz da seguinte forma: aí você, doutor da lei, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tem descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir, sem esquecer daquele. Tem sim que devolver o dízimo, mas também tem que praticar a justiça, tem que praticar a misericórdia e tem que praticar a fé. Por isso eu sempre falo com as pessoas: não, pastor, porque eu sou dizimista fiel, mas além de dizimista fiel, quem é você diante do Senhor? Você é cristão mesmo? Você não adianta. Se não estiver praticando realmente a palavra de Deus, não perca tempo também devolvendo dízimo, não. Não tem que devolver o dízimo se você não está cumprindo com todo o restante. Porque de toda forma, então você vai para o inferno. Nós temos que procurar andar no caminho, e o caminho é Jesus. Então, nós temos que fazer o quê? Obedecer a Ele. Então, cuidado com esses líderes, esses supostos pastores que andam ensinando, até contrário à própria palavra. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, negativo. Negativo. Vamos fazer o que é certo. Tudo. Vamos praticar nossa fé. Vamos ser misericordiosos. Vamos ser justos. Não adianta. Versículo 24. Líderes insensíveis. Porque quais o peque no mosquito, mas engolis um camelo. Não, pastor. Eu vou à igreja. Eu devolvo o dízimo aqui. Eu participo da ceia. Eu tenho a Bíblia, eu leio. Mas você não coloca em prática, você não pratica a fé. Você escolheu o que é mais fácil. Está coando um mosquito, está engolindo um camelo. Vá viver o Evangelho. Temos que praticar ele por inteiro. Eu tenho que lembrar a você, gente, o Evangelho não é o self-service. Que você chega e escolhe: não, eu quero isso aqui, eu quero isso, eu não quero, eu quero aquilo para fazer o seu prato. Não. O Evangelho é um prato feito. Do jeito que o prato vier, você tem que comer. Tem outra coisa, coma tudo. Coma tudo. Aprenda isso, coma tudo. Versículo 25.
Ai de vós, doutores da lei e fariseus. Vamos ver os quantos ais Jesus está falando, né? Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócrita, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Por fora você... não, é o pastor fulano de tal, é a irmã fulana de tal, é o irmão fulano de tal. Mas quem é você? Interior. O senhor conhece o nosso interior. E os nossos pensamentos, onde estão? Os nossos desejos. Além quando as pessoas não estão vendo, o que eu ando fazendo? Você está lavando por fora, a vasilha limpinha, mas por dentro, o interior dela. São muitos assim. São muitos assim. Vamos aprender que o Evangelho, a própria palavra diz, é conhecimento. O Senhor tem conhecimento de tudo, absolutamente tudo. Tudo. Todo o nosso interior. Pensamos, antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor já tem conhecimento dos nossos pensamentos. Vamos compreender isso. Até agora tem quantos ais? O primeiro ai veio aqui no versículo 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 ais. Muito bem. Jesus continua agora no versículo 26. Fariseus, que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo, do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Limpe por dentro. Começa a nossa mudança, a nossa conversão começa no nosso interior. É no nosso interior. Eu não tenho que primeiro me fantasiar de crente. Não adianta eu estar com a Bíblia na mão. Não adianta eu estar de terno e gravata. Não adianta eu estar com vestidão. Não adianta eu estar cumprimentando com graça e paz, paz e graça, com a paz do Senhor Jesus, falando misericórdia, amém, esse tipo de coisa, dando glória a Deus, misericórdia, esse tipo de coisa, mas estamos com o pensamento cheio de pecado, cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de desonestidade. Primeira conversão tem que vir de dentro para fora. É necessária a conversão. Muito bem, nós lemos Mateus 23 até o versículo 26. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 27. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tamo junto.